Como é que a gente encara Chiron e Lilith sem sofrer? Chiron tá ligado à culpa e Lilith à vergonha. Chiron tá ligado à culpa porque a gente quer ajudar, né? E a gente sofreu, e aquilo é doloroso. E às vezes a gente entra num pensamento de que a gente é culpado por aquilo de ruim que aconteceu conosco, sabe? E quando não é essa manifestação de Chiron, ele se transmite através da culpa em relação a pessoas que sacrificaram por nós, ou a culpa porque nós não nos sacrificamos o suficiente dentro da nossa mentalidade, e a gente começa a jogar contra a gente, né? A usar essa culpa de uma forma que é muito dolorosa. E a Lilith, por sua vez, ela tá ligada à vergonha, né? A gente aprendeu o quê? A abrir mão de várias necessidades nossas, na verdade, negligenciar vários sentimentos nossos, enterrá-los. E a Lilith, ela representa a vergonha que motiva você a enterrar esses sentimentos, a enterrar essas coisas. E eu sou o tipo de pessoa, o tipo de astrólogo que dá muita atenção para esses assuntos, porque eu voto muito por ajudar as pessoas a lidar com as próprias emoções, a lidar com as próprias necessidades, né? E a gente precisa olhar para a dor, para isso. A gente precisa confrontar essas questões com empatia, né? Para não ficar simplesmente se martirizando cada vez mais. Tem gente que vai falar de Lilith na internet e fala que Lilith são os defeitos, que Lilith são os defeitos da lua, porque você é a lua negra, né? Então você tem a expressão negativa da lua. E sério, eu fico assim, cara, que falta de empatia com a Lilith, sabe? E tem muita gente que fala de Chiron de uma forma que é muito bacana, né? Como, por exemplo, tem um blog que eu amo, né? Que se chama Cova do Urso. Lá eu aprendi muito sobre Chiron. Pô, o carinha era incrível, né? Ele já tá no céu já, mas foi um astrólogo que eu li muito do que ele falou sobre Chiron. Só que tem gente que fala de Chiron também de uma forma que é muito pesada, porque Chiron fala sim de traumas, né? Às vezes um Chiron oposto a um planeta pode até falar sobre alguma doença que a pessoa enfrenta na vida. Então, Chiron é um planeta muito delicado. E a gente precisa lidar com essa culpa de uma forma transformadora, porque se a pessoa termina de pensar que ela é culpada sobre as coisas ruins que aquele Chiron tá mostrando, daí o processo inteiro cagou, entendeu? Porque aquilo no mapa que tava ali pra mostrar pra ela a importância dela lidar com aquela culpa, entender melhor aquilo, ela começa a pensar que o motivo de tudo é ter aquilo, é ela se comportar de forma X, né? O que só caga toda a situação. Então eu quero te ajudar a ter uma visão diferente desses astros, ok? Tem vídeos meus já no canal que eu foco muito sobre Chiron e tem vídeos meus que eu foco bastante sobre a Lilith. Eu vou falar para você um pouco para você entender a base disso e algumas técnicas para você poder lidar com essas questões, beleza? Então a primeira coisa sobre Chiron é que no mito de Chiron, ele é... Porque assim, explicar os mitos é importante, gente, porque você tem que entender a origem do arquétipo, entendeu? Porque isso faz parte de você. Então Chiron é o arquétipo do curador, é o teu lado que cura os outros, é o teu lado que é mestre, é o teu lado também que foi ferido, né? Ele fala do sábio, enfim. E ele representa esse lado. Então Chiron era um professor que foi ferido acidentalmente por uma flecha envenenada disparada por um aluno dele. E aí ele era imortal, né? Ele era um centauro. Então o que acontece é, ele não morre porque ele é imortal e a flecha é mortal. Então o que aconteceu dessa mistura? Ele ficou sofrendo o tempo todo e era uma dor que não tinha resposta, que não tinha o que fazer sobre aquela dor. Então era uma situação, enfim, que ele não ia morrer por causa da flecha e a flecha não ia matar ele. Então ele sofria muito. E aí, por causa desse enorme sofrimento, ele criou a medicina para poder ajudar a lidar com aquela dor, sabe? E ele ensinou muito a várias pessoas. Ele foi o mestre de Hércules, afinal de contas, né? E no final da vida dele, ele decidiu se sacrificar no lugar de uma outra pessoa que ia sofrer um castigo horrível de ficar num crucifixo enquanto corvos comiam o fígado dele, depois o fígado dele crescia de novo e no outro dia os corvos iam lá comer de novo, enfim. E aí o Chiron, ele decidiu se sacrificar para poupar essa pessoa desse sacrifício. Os deuses acharam muito lindo aquilo, imortalizaram ele na constelação de Sagitário, por isso que tem gente que fala que Chiron rege Sagitário, embora tenha outras pessoas que dizem que Chiron rege Virgem. Eu sou do clube Virgem, mas eu acho que faz sentido Sagitário também, então eu tô bem dividido. Porque Chiron
tá ligado à cura, Virgem também fala de cura, só que Quirón também é sabedoria, Sagitário é sabedoria, aí a gente fica o quê? Na dúvida, né? Também falam que Ceres rege Virgem, se Ceres rege Virgem, vai ter muita coisa regendo Virgem, né? Aí Quirón faz mais jus em Sagitário, enfim, deixa minha aspira, um dia quando eu tirar uma conclusão assim, uau, eu vou falar pra vocês, mas por enquanto é Virgem. E porque eu vejo muito paralelo, né? Quando eu vejo Quirón forte, meio do céu em Virgem na pessoa, eu vejo um paralelo ali na decisão profissional dela, por isso que eu também, pra mim, faz muito sentido. Mas voltando ao assunto, né? Basicamente, então o Quirón, ele tá falando sobre uma questão, uma dor, que você às vezes se sente responsável, e ele fala da sua maneira de lidar com essa dor também. A casa que ele tá fala muito sobre a área da vida que acontece o trauma, ou que aconteceu o trauma. Por exemplo, pessoas com Quirón na casa 4, pode ter alguma questão, alguma dor que tá ligada à mãe, que tá ligada à família. Já um Quirón na casa 12, a questão, a dor, ela é mais inconsciente. E às vezes, na maneira dela de lidar com a culpa, como é uma casa que fala também do inimigo oculto, qual que é o nosso inimigo oculto? São os nossos comportamentos que desequilibram a gente, né? Então, às vezes, a pessoa pode estar atribuindo culpa a todo mundo, né? Ao invés de assumir a responsabilidade dos próprios sentimentos. Às vezes pode ser um Quirón na casa 7 e ela pode ter alguma dor sobre os relacionamentos. Ela pode ter passado por alguma situação muito difícil, algum tipo de trauma em relação aos relacionamentos. Lembrando que o Quirón, ele não tá ali para mostrar que você tem um trauma por causa de Quirón. Quirón, ele tá simplesmente mostrando pra você ali aquele processo de cura que é pra você ter, porque o Quirón, ele quer isso, ele quer que você se cure. E aí, pra você poder fazer isso, primeira coisa é entender, você não é culpada pelo sofrimento, pelo que aconteceu, pelo que fizeram com você, se alguém fez algo com você. Então, esse é o primeiro entendimento, é entender que você não é culpada por aquilo que aconteceu, das ações das outras pessoas. Você só pode ser responsável por como você se sente agora sobre essas coisas. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa ter toda a empatia do mundo sobre essa questão. E aí vale muito a pena você ir para uma terapia, sabe? Você falar com um psicólogo, ou então você ler livros de autoajuda, para você entender essa questão a fundo, para você poder trabalhar ela, você se dá essa empatia que é muito importante. E aí com isso, você começar a perceber a tua responsabilidade em como você se sente sobre isso. Então o Quirón, ele tá querendo que você aprenda com essa ferida, aprenda com essa dor. Ele pede que você olhe sem julgamentos essa ferida, olhar sem julgamentos essa dor. E aí a gente chega na manifestação de Quirón, que é a do sábio, que é a do mestre. Você vai ajudar outras pessoas que passam por essa mesma dor. Por exemplo, tem muita gente, que nem eu expliquei no meu vídeo de Quirón, que às vezes sofreu muito por causa de gordofobia, que sofreu muito por causa de racismo e fala disso na internet, ajuda muitas pessoas, não é verdade? Então isso é Quirón, né? Às vezes a pessoa tem até um Quirón na casa 11 e ela se envolve em questões sociais, justamente porque ela sofreu pressões e questões e preconceitos, entendeu? E agora ela tá querendo ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo. Então isso é Quirón, entendeu, gente? Ou uma pessoa de Quirón na casa 10 ou na casa 6 que vai amar trabalhar com saúde, principalmente se for Quirón na casa 6, muitos médicos, muito terapeuta tem Quirón na casa 6, né? Ou pessoas muito espirituais. Ou na casa 10, que a pessoa realmente tem o objetivo de ajudar as pessoas, entendeu? Então, sobre Quirón, ele pede que você tem esse processo, olhar para a dor, reconhecer a dor, não é culpado pelas ações dos outros, mas é responsável por como se sente a respeito. E lidar com a culpa pede que você tenha empatia com o que fez você ter ação e o que hoje você não está suprindo, né? Você tem empatia também com isso para escolher um novo caminho, entende? Sobre a Lilith, qual que é o mito da Lilith? Vamos falar de Lilith? Lilith tem a ver, qual é o mito dela, né? Ela é a primeira mulher, é a mulher de Adão, e aí teve um momento que ele estava transando com Adão, e ela estava embaixo do Adão, e ela confrontou o Adão, falou assim, olha Adão, por que eu tenho que abrir minhas pernas para você? Por que eu tenho que sentir o teu peso sobre o meu, né? Deixa eu ficar em cima, porque em cima eu sinto mais prazer, eu gozo mais fácil, e aí a gente pode ter um equilíbrio bacana aqui entre a gente. E aí o Adão disse que não, porque pro Adão, o natural era o homem estar acima da mulher, assim tinha que ser no sexo. A Lilith ficou putaça, pegou ele e falou assim, sai daqui, seu macho escroto. E aí ela decidiu sair do paraíso, ela escolheu sair do paraíso, porque para ela, paraíso sem prazer
não era o paraíso. E Deus chegou, falou para ela, pô, Lilith, mas a necessidade da mulher era para com o homem, e ela falou que não queria ter nada a ver com Adão mais. Então a Lilith, tem gente que usa isso para falar que a Lilith fala, nossa, porque a mulher frustrada. Não, mas calma, antes disso a gente tem que entender os sentimentos e necessidades de Lilith, né? Então o que a Lilith está falando? A Lilith está falando sobre a sexualidade e as necessidades que foram negligenciadas, que ensinaram pra gente que era errado de ter. Então ela está representando muitas vezes até a repressão sexual, a insatisfação por não ter os desejos atendidos, né? Porque falaram pra gente que aquilo era errado. Por isso que geralmente mulheres com Lilith na casa 5, elas têm que se masturbar, elas têm que ter contato com esse lado da sexualidade que foi reprimida. Ou uma Lilith na casa 1, que às vezes a repressão foi sobre a personalidade. Eu falei da minha Lilith na casa 1 pra vocês, por exemplo, e como que... eu falei, na verdade, no grupo do Telegram, isso. Se você não faz parte, foi mal. Mas você tem que... Mas é uns conteúdos mais profundos, né? Eu tava falando sobre mapa progredido lá, falei da minha Lilith, como que foi um trânsito forte na minha Lilith pra eu me assumir, entendeu? Então a Lilith na casa 1 tá ligado à repressão de ser você, entendeu? Por isso, a casa que a Lilith tá vai falar que necessidades foram essas, que área da vida aconteceu de você não ter essas necessidades supridas, né? De ter ensinado que você tinha que ter vergonha daquilo. Só que não, você tem que ter empatia, consciência e empoderar a Lilith em você. No mapa de mulheres, isso vai ter muito a ver com necessidades que foram engolidas, e no mapa de homens tem a ver muito com sentimentos que foram engolidos. Por isso que a Lilith, ela fala muito do feminismo, na minha opinião, né? E aí no mapa dos homens, com Lilith forte, geralmente o homem precisa se conectar com o lado mais feminino. No mapa de mulheres, tem que se conectar com aquela energia de Lilith que não vai deixar, assim, que não vai deixar outras pessoas fazerem se sentir mal sobre as suas próprias necessidades, entende? Então, a Lilith é um astro, nossa, tão importante. Eu gosto muito de estudar sobre esse tema, é muito bacana. E eu espero que você goste também. Bom, e o signo que tá vai falar de como você resgata. O que você tem que resgatar aí dessa Lilith? Também tem outro lado de Lilith. Às vezes você se sente tão frustrado que você tem aquelas ações bem né? Tipo, não importa todo mundo, sabe? Tipo, não interessa as necessidades dos outros, você vai lá e você faz, sabe? Sem se importar. Às vezes a pessoa tem Lilith na casa 7 e ela foi tão machucada no amor que agora ela não quer saber. E aí se ela sente vontade de ficar com outra pessoa, mesmo estando no relacionamento, ela fica mesmo. Se o cara começa a fazer tal e tal coisa, ela já responde. E aí pode ser que a pessoa ela sofreu, ela negou-se tanto que agora é difícil ter empatia com a questão do outro, entendeu? E aí ela precisa encontrar esse equilíbrio de como ela pode ouvir o outro sem se perder e também e também ouvir a si mesma sem perder o outro. Ficou claro? É tipo assim, não quero perder ninguém. Vamos ter empatia também com o outro, também comigo, porque o mundo não é você ceder ou esperar que o outro ceda, entendeu? Então, às vezes, a Lilith pode falar dessa frustração por causa disso, aquela pessoa que sofreu muito por isso, enfim, né? Eu acho que ficou claro. Me diz aí se ficou claro, me diz o que você achou, o que você entende do seu Quiron, sua Lilith. Eu quero que você abra tua mente criativa, sabe? Ao invés de me mandar comentário falando assim, Marcelo, o que é a minha Lilith na casa tal? Fala pra mim o que é a sua Lilith na casa tal. Eu quero entender, eu quero ver como você está interpretando, né? Então se permita isso, se permita conhecer, usa a tua intuição por um momento e coloque nos comentários que eu vou ler, tá? Curta o vídeo também, se esse vídeo te ajudou, curta esse vídeo. Isso vai mostrar pra mim que eu fiz uma coisa que foi bacana e me ajuda a me avaliar, e aperta no botão de inscrever-se, botão vermelho, né, pra você poder fazer parte dessa família. Eu quero você aqui comigo, e aí você vai poder receber esses vídeos, eu vou poder continuar fazendo esse trabalho lindo pra você. E clicando no sininho você não vai perder nada, né? Também tô no Instagram, que é Oi Marcelo Levi. Lá você pode me seguir, lá você vai ver eu falar mais da minha vida, né, também, você vai ver meus cachorrinhos, e eu também tô tirando muita dúvida de vocês lá, tá? Então, vamos seguir juntos, vamos revolucionar a astrologia, né? Hashtag revolucionário da astrologia. Eu quero você junto comigo e a gente vai revolucionar com amor, com empatia. Um beijo.